Olá, amigos, sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus o amparo, vamos à leitura e reflexão de O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. A tradução dessa obra é de J. Herculano Pires, que elaborou uma excelente introdução, da qual vimos alguns trechinhos no encontro passado. E agora convidamos a todos a lerem na íntegra a introdução ao estudo da doutrina espírita, elaborada por Allan Kardec. E nessas nossas reflexões vamos evidenciar alguns pontos apenas desta introdução. O primeiro item, Espiritismo e Espiritualismo. Kardec traz uma definição clara para que não nos equivoquemos, dizendo que espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então vejam que qualquer pessoa que creia que há algo além da morte é espiritualista. Kardec, então, assertivamente nos diz que, em lugar da palavra espiritualismo, espiritual, empregaremos para designar esta crença as palavras espírita e espiritismo. Então, define que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. E no último parágrafo desse item, Kardec finaliza nos dizendo: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual apresenta uma das fases. É essa a razão porque traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. Item 2. Alma, princípio vital e fluido vital. Por conta da nossa linguagem não ser perfeita para designar a cada coisa o seu significado, Kardec achou importante deixar claro as significações, inclusive restringindo a acepção da palavra alma à ideia mais comum, definindo-a então como o ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Podemos compreender então que alma e espírito são a mesma coisa. Vamos notar que, para facilitar a compreensão nos estudos, que Kardec se utiliza da palavra espírito para se referir então aos desencarnados e a palavra alma para se referir aos encarnados. Seguindo, Kardec novamente nos pontua: na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras ideias, chamaremos princípio vital o princípio da vida material e orgânica, seja qual for sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. Continua a partir da ideia mais comum que o princípio vital se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Este seria então o fluido vital. Continua dizendo que resulta da observação que os seres orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. E que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas e, enfim,
que entre as espécies orgânicas, dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada ainda de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade perante as outras, que é a espécie humana. Vamos detalhar bem este assunto na parte do livro primeiro, no capítulo 4, intitulado Princípio Vital. Item 3. A doutrina e seus contraditores. Nesse item, Kardec vai tentar responder algumas objeções desses tais contraditores, aqueles de boa vontade, sobre os fenômenos que começaram a acontecer e que, bem observados e avaliados, investigados, deram origem a esta doutrina. Nos lembra que a história prova que esses fenômenos ocorriam na antiguidade, mas pontua que foi a partir das observações ali na América, onde os movimentos de objetos foram observados recebendo o nome de mesas girantes ou dança das mesas, que esses fenômenos foram propagados ali rapidamente na Europa, em outras partes do mundo, provocando aí esses contraditores, toda a sociedade, E Kardec vai então, com toda a sua condição, a sua superioridade, respondendo e demonstrando que, para além dos movimentos das mesas, o que se dava ali não era resultado apenas de leis físicas, fisiológicas, e sim a necessidade de descortinar, de buscar o conhecimento desta relação com inteligências que não estavam ali, aparentemente sendo vistas e percebidas materialmente. E aí, no item 4, ele fala sobre as manifestações inteligentes, porque as mesas ali, os objetos, começaram a mostrar que respondiam. E claro que não eram as mesas que possuíam cérebro, que tinham inteligência, e aí houve então esse descortinar, essa comprovação das comunicações. A prática desse esforço para perceber a comunicação através de objetos tão grandes quanto mesas foram então levando à substituição de objetos menores, como a cesta colocada sobre uma folha de papel. Então, tornando-se mais leve as respostas dadas através dessa comunicação por esses seres inteligentes, puderam avançar ali de monossílabos, sim e não, que eram ali tratados, essas significações, as batidas e tudo mais, para respostas com palavras, frases, discursos de muitas páginas, como conta Kardec, Inclusive tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isso com tanta rapidez como se escrevesse à mão. Então, o objeto a que se adapta o lápis, não sendo mais do que um simples instrumento, sua natureza e sua forma não importam. Procurou-se a disposição mais cômoda e foi assim que muitas pessoas passaram a usar a prancheta. A cesta ou a prancheta não podem ser postas em movimento senão sob a influência de certas pessoas dotadas para isso de um poder especial e que se designa pelo nome de médiuns, que são os intermediários entre os espíritos e os homens. É o início, então, do desenvolvimento da psicografia, que é o item 5. Então, mais tarde, reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão do médium e que o mesmo, tomando diretamente o lápis, podia escrever por um impulso involuntário e quase febril. Então, Kardec vai contando, que por esse meio as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Nos coloca também que começaram a ser observadas o teor das respostas, das comunicações que vinham, que variavam de
comunicações que traziam uma inteligência superior, impregnada de moralidade, e de outras vezes eram comunicações frívolas, comunicações levianas, o que foi comprovando a diversidade de inteligências que se manifestam. A psicografia é, pois, até hoje, uma das melhores formas de comunicação com os espíritos. O próximo item 6, Kardec nos traz o resumo da doutrina dos espíritos. E ele nos diz: os seres que se manifestam dignam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios, e dizem alguns, pelo menos, que viveram como homens na terra. Constituem um mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Resumimos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Abre aspas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corporal e os seres imateriais um mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante os demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o liame que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O liame, ou perispírito, que une corpo e espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder nem em inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, a pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc., e se comprazem no mal. Nesse número, há os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem.
todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído para reiniciar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecerá no estado de espírito errante. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar num corpo de animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na terra e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproximam-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita, estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós, sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e boas inspirações. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes através dos médiuns que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros e os dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se acham no espaço, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que tenham a permissão de fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão da sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias, em que predominam o amor do bem e o desejo sincero
de instrução e de melhora. Sua presença afasta os espíritos inferiores que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas pela curiosidade e por toda a parte onde encontrem maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Distinguir os bons espíritos e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores é inconsequente, quase sempre banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica, abre aspas, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, fecha aspas, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que desde este mundo se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na terra. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permitem avançar na via do progresso em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhe fazem. Vejam, companheiros, ficamos então por aqui com o resumo da doutrina espírita, que, como diz Kardec, está colocada em poucas palavras, ali os pontos principais dessa doutrina que há de nos auxiliar a regressarmos muito melhores do que viemos nesta última experiência reencarnatória. Que Deus assim nos auxilie e que nós façamos o esforço que devemos de nos sintonizar com esses espíritos em condição melhor do que nós, para que possamos realmente alcançar, aos poucos, um estado melhor espiritual. Até o próximo encontro.